tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Diário da Vida com Vanessa. E eu sou a Vanessa, se você não me conhece, se você é novo aqui no canal, fique à vontade e conheça os outros vídeos que tem por aqui, com vários temas que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. Se inscreve se você gostar, compartilha, aciona o sininho para receber todas as notificações. Aqui a gente fala sobre temas que todo mundo gosta de saber. Tem temas para todos os gostos e se você não encontrar aquilo que você está procurando por aí, deixa nos comentários a sua sugestão de conteúdo, que ela é sempre muito bem-vinda. E durante essa semana nós estamos falando sobre religiões e igrejas diferentes, filosofias, crenças religiosas, coisas diferentes que existem por aí e que talvez muitas pessoas não conheçam, nunca ouviram falar. E hoje, para abrir essa semana falando sobre essas coisas, nós estamos trazendo a história da Igreja Hillsong. Aliás, a mega igreja das celebridades. É assim que ela ficou mundialmente conhecida. Ela é uma igreja que ela começou lá na Austrália e hoje ela existe no Brasil também. Então, talvez muitas pessoas já conhecem. Se você conhece, se você frequenta, se você é membro, se você é líder, se você trabalha nessa igreja, presta atenção no que eu vou falar. Tudo que eu vou falar aqui neste vídeo é baseado em tudo o que está disponível por aí, nas fontes de pesquisa, na mídia, tudo o que já saiu por aí sobre esta igreja. Depoimentos de pessoas que foram membros da igreja, depoimentos e histórias que apareceram no documentário que teve sobre essa igreja. Então, nada é invenção, ou eu não vou falar nada daquilo que eu não conheço. Tudo que eu falar já foi falado por aí nas notícias. Portanto, eu vou trazer tudo sobre a igreja, as coisas boas e as coisas ruins, o lado positivo e o lado negativo, da origem aos escândalos. E você vai saber de tudo isso se acompanhar esse vídeo até o finalzinho. Assista esse vídeo inteiro, do início até o fim, que você vai se surpreender se você não conhece. E bora pro vídeo de hoje, porque é muito conteúdo, é muita história para contar. Então vamos saber sobre a história da mega igreja Hillsong, mesmo porque ela tem no Brasil, se você não sabe. Ela é uma mega igreja que foi fundada em Sydney, na Austrália, em 1983, pelo casal Brian e Bob Houston. Então, na verdade, o Brian Houston, ele é filho do Franklin Houston, que era um pastor conhecido como o pastor do fogo do inferno, porque ele pregava o fim do mundo. É até hoje uma das religiões que prega essa crença de que o mundo vai acabar. Franklin, ele que na verdade fundou a igreja, porém era uma outra igreja e tinha um outro nome, que pertencia à Assembleia de Deus da Austrália. Aí o Brian tomou conta do negócio, porque mais tarde a igreja vai se tornar uma grande potência, um negócio mesmo, e ele modificou o nome da igreja para a Igreja Hillsong, que era o nome da banda Hillsong. Então assim nasceu a Igreja Hillsong. E 4 anos após a fundação da Igreja Hillsong, ela já alcançava 900 membros só na cidade de Sydney, na Austrália. Em 2002, inaugurou-se um centro de convenções
com 35 mil lugares. Era um lugar enorme. Essa é uma das características da Igreja Hillsong. Um lugar onde eles vão se instalar, onde eles vão fazer algum culto, algum show, eles alugam lugares enormes, grandes auditórios, os maiores que tem na cidade, para conseguir que tenha o maior número de pessoas que possam entrar lá e participar das programações que eles fazem. Em 2018, a Hillsong deixou a Assembleia de Deus na Austrália para se tornar uma denominação autônoma, identificando-se como um movimento global cristão carismático. E de carisma eles entendem bastante. Vai acompanhando o vídeo que logo você vai descobrir isso. Se trata de um movimento de renovação dentro do cristianismo protestante, que coloca ênfase especial, experiência pessoal direta com Deus, através do batismo com o Espírito Santo. A igreja ela também é conhecida pelas suas músicas de louvores e adoração, com grupos de bandas famosas que levam o nome da igreja, como a banda Hillsong. Além dos centros de adoração, a Hillsong incorpora uma série de conexão que contribuem em serviços e ministérios. Por exemplo, gravadoras, universidades, loja, cinema, entre outros. Além de oferecer serviços comunitários. Então, como eu falei antes, a Hillsong ela acabou se tornando uma grande potência, uma grande empresa com várias empresas que fazem parte dela. Então, a igreja ela já existe há mais de 30 anos, mas ela só ficou mundialmente conhecida em 2014, quando o cantor Justin Bieber se converteu. Quando o Brian assumiu a igreja, ele queria que a igreja crescesse, se expandisse, ele queria achar um jeito de ganhar dinheiro com a igreja. Então, ele resolveu ir até os Estados Unidos, fazer uma viagem por lá, onde existiam muitos pastores, muitas igrejas que estavam ficando ricas, tirando muito dinheiro dos fiéis. Então, ele foi para lá fazer tipo um curso para tentar aprender com esses pastores como ganhar muito dinheiro com uma igreja. Ele também viu por lá que as bandas conseguiam chamar um público muito grande para a igreja. Então, as igrejas que tinham a música ao vivo, verdadeiros shows, elas conseguiam atrair muitas pessoas, principalmente os jovens. E então o Brian resolve colocar muita música dentro da igreja, apresentar os louvores através da música. Por isso tinha a banda Hillsong, entre outras bandas que eu acho que começaram a frequentar essa igreja para fazer shows. E com o tempo, tudo isso foi crescendo o espaço, foi crescendo o número de fiéis e crescendo muito a quantidade de dinheiro que o Brian estava ganhando com essa igreja que ele estava modernizando, renovando, fazendo coisas diferentes, trazendo grandes shows para dentro da igreja e despertando o interesse de pessoas em entrar e fazer parte da Hillsong. E a banda que tocava na igreja, ela vendia muito CD. Quanto mais famosa ela ia ficando, mais CDs ela ia vendendo. E todo o lucro, toda a capitalização era para a igreja. E aí, o Brian, durante a sua estada
nos Estados Unidos, ele percebeu que lá era um lugar muito bom para ter uma igreja Hillsong. E ele decidiu abrir uma grande igreja em Nova York, onde ele começou a movimentar em pouquíssimo tempo mais de 100 milhões de dólares. E aí, em Nova York, para comandar essa igreja, o Brian, ele conhece o pastor Carl Lentz. E esse pastor, ele vai ser a grande estrela desta igreja em Nova York. E vai levar para essa igreja muitas, milhares de pessoas, principalmente jovens. Carl Lentz, ele era aquilo que mais despertava vontade das pessoas, dos jovens, a ir à igreja, porque ele tinha um espírito jovial. Ele era completamente fora do convencional, daquilo que a gente conhece dos pastores por aí. Ele era super moderno, ele era estilo estrela de Hollywood, usava roupa de marca, era tatuado, usava jeans daquele tipo rasgado, roupa justa, roupa de couro, um pastor fora do convencional. O cabelo sempre muito bem arrumado, aqueles penteados tipo jogador de futebol, e ele tinha um carisma muito grande para atrair as pessoas. E os jovens se identificavam com ele e começavam a imitar ele nas roupas, no cabelo, no tipo, no jeito de ser. Ele despertava isso nos jovens, né? E os jovens começavam a copiar ele, servia de inspiração para eles. E ele conseguiu realmente levar muitas pessoas, milhares de pessoas para a igreja e transformar o seu culto num grande sucesso, pois as suas pregações eram hiper jovens, daquele tipo assim que os jovens entendiam e gostavam de ouvir aquilo, e sentiam vontade de voltar, de continuar na igreja. A mídia falava dele como um pastor muito bonito, como uma pessoa exemplar, porque ele era casado, tinha uma família bonita, um grande pai de família, era tudo perfeito. Até o momento. E aí, este Carl Lentz, ele encontra o Justin Bieber na pior fase dele, aquela fase assim que ele estava super revoltado, fazia um monte de babaquice, ia preso muito seguido, se envolvia em escândalos. Ele estava com uma vida toda errada, de cabeça para baixo, na pior fase. E aí ele encontra em seu caminho o pastor Carl Lentz. E o Carl Lentz leva ele até a igreja, apresenta a igreja a Deus. E esse foi um grande negócio que deu muito certo para os dois lados, porque o Justin Bieber melhorou a vida dele absurdamente, deixou de ser aquela vida toda errada que ele tinha antes. Então a igreja transformou a vida dele, e com ele outras celebridades também começaram a frequentar a Hillsong. E com essas celebridades, as pessoas, os fãs que eles se influenciavam, também começaram a frequentar. Porque a igreja Hillsong, ela era diferente dessas igrejas comuns que a gente vê por aí. Você ia na igreja para assistir um mega show. E eles não poupavam isso. Era megas apresentações com muita luz, com muita tecnologia, efeitos especiais, aquelas bandas que estavam fazendo muito sucesso.
Então você ia na igreja para assistir um mega show e bem estilo que os jovens gostavam, que vai se tornando o público principal dessa igreja. Então você não ia na igreja para assistir uma missa, um culto tradicional do jeito que a gente conhece por aí. Você ia lá para assistir a um mega show de grandes astros da música. E ainda corria o risco de encontrar o seu artista preferido, o seu cantor preferido, como o Justin Bieber. Você vai para missa, uma igreja, e encontra o Justin Bieber, assim, do nada. Então isso fazia as pessoas se interessarem em continuar indo e frequentar essa igreja. Mas é claro que tudo isso não era de graça. Para frequentar a igreja Hillsong, as pessoas precisam pagar, e não é pouco. Durante o show, os funcionários da igreja, eles ficam na plateia, entre as pessoas, pedindo dinheiro, doações para um grupo. E para assistir o show, você também precisa pagar um ingresso para isso. Além do dízimo mensal que as pessoas também precisam pagar. Na verdade, o valor do dízimo que os fiéis são obrigados a pagar é uma quantia referente a 10% de toda a renda que você tem durante o mês. Então, 10% de tudo que você ganhar durante o mês vai para a igreja. E desta forma, eles movimentam milhões de dólares por mês. Se tornou uma igreja muito rica, muito conhecida, muito grande. E o que eles pregam para essas pessoas é que Deus devolverá para eles tudo o que eles doar. Então, quanto mais a pessoa doar para a igreja, mais Deus vai devolver para essas pessoas. E as pessoas, elas acreditam em tudo isso. E doam muito dinheiro para a igreja. E essa igreja, então, ela acaba se tornando uma grande potência com várias pequenas empresas fazendo parte dela. Quem vai frequentar a igreja pode estudar numa universidade que é da Hillsong. Lá pode fazer um estágio, ter um trabalho para trabalhar para a igreja, fazendo divulgação, propaganda. Pode trabalhar dentro da igreja como voluntário. Enfim, é uma infinidade de coisas que é possível fazer dentro do grupo Hillsong. E a igreja é que vai ganhar, né, todo o faturamento de todas essas pequenas empresas para continuar crescendo e ficando cada vez mais rica. E um detalhe, eles são isentos de impostos, portanto, eles não precisam pagar nada de imposto para ninguém. Tudo o que eles arrecadam é da igreja. Os pastores, como o Brian, estão entre umas aí das pessoas mais ricas do mundo. E hoje essa igreja, ela existe em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Exatamente, em São Paulo, onde ela foi inaugurada em 30 de outubro de 2016, onde tem a liderança do casal Cris e Lucy Mendes, e recebe, em média, de 5.000 pessoas por domingo. Mundialmente, ela tem em torno aí de 150.000 membros em todo o mundo. E a crença dessa igreja, e o que eles pregam, afinal? O Brian, ele tem uma crença onde ele acredita em chegar ao
que chamam de mandato das 7 montanhas, que é uma ideia pentecostal moderna que diz que o líder deve conquistar todas as 7 montanhas ou esferas da vida, que são religião, família, educação, negócios, arte, entretenimento, imprensa e governo. Eles acreditam que o crente moderno deve conquistar essas 7 montanhas como um bom cristão e criar um novo reino, que é criar a terra como a imagem de Deus, que é trazer esta ideia de fim dos tempos. Ela se define como uma igreja cristã contemporânea, numa missão para ver o reino de Deus estabelecido na terra. Ela vê a Bíblia como precisa, dominante e aplicável à vida cotidiana. Acreditam que para receber o perdão e o novo nascimento, devemos nos arrepender dos nossos pecados, crer no Senhor Jesus Cristo e nos submeter à sua vontade para as nossas vidas. Para viver a vida santa e frutífera que Deus deseja, é preciso ser batizados na água e ser cheios do poder do Espírito Santo, que nos capacita a usar dons espirituais especiais, inclusive falar em línguas. Eles também acreditam e pregam que o destino eterno das pessoas, seja o céu ou o inferno, é determinado por nossa resposta ao Senhor Jesus Cristo. Acreditam que Ele está voltando, como prometeu. Lá nesta igreja, as mulheres elas são ensinadas a serem lindas, magras e perfeitas. Eles até mesmo influenciam cirurgia plástica. A Hillsong também é conhecida por não apoiar o estilo de vida homossexual, assim também como a crença de que o aborto é um pecado. Como tudo que tende a subir muito rápido, a crescer e evoluir rápido demais, também tende a cair rápido demais também. A Hillsong, no auge do grande sucesso da mega igreja cheia de celebridades, com milhares de fiéis, ganhando muito dinheiro com seus cultos, com seu dízimo, com shows, com congressos, com venda de livros, de CDs, com as mini empresas que fazem parte da igreja, como a gravadora, como universidades, lojas, canal de TV ao vivo aberto 24 horas, ela começa a surgir alguns escândalos. Na verdade, antes do Justin Bieber entrar na igreja, já tinha, notícias, volta e meia, a Hillsong estava nas notícias dos jornais falando alguma coisa negativa sobre a igreja, algum problema, algum escândalo que tinha acontecido lá. Aí, depois que ele entrou na igreja, essas notícias cessaram, sumiram da mídia. E a igreja cresceu muito, com muitas celebridades, muitas pessoas que iam até a igreja, naquela vontade de encontrar, essas celebridades lá também. Enfim. E aí começou a surgir mais alguns escândalos. E tudo piorou muito depois da criação do documentário, a exposição da mega igreja Hillsong, que traz todos os escândalos envolvendo essa igreja. Nesse documentário surge uma mulher conhecida, acho que ela era uma modelo, e ela revela que ela teve um relacionamento com o pastor das estrelas, o pastor Carl Lentz. E isso cai como uma bomba na igreja, porque o Carl Lentz, ele pregava a castidade, ele condenava o adultério, ele pregava os bons costumes e a moral. E aí começa a aparecer mulheres, pessoas dizendo que tiveram relacionamentos com ele.
E isso foi o seu fim dentro da igreja Hillsong. Tiraram ele de cena para a imagem da igreja não ser tão envolvida nesse escândalo. E aí, no lugar dele, retorna o Brian, né, o cofundador da igreja. E um dos maiores escândalos que também acontece na Hillsong é sobre o Franklin, né, o pai do Brian. Que o Franklin, ele abusava de crianças. E isso foi descoberto 40 anos depois que uma das crianças vítimas dele apareceu para contar a história e denunciar. Como a gente já viu por aí em alguns casos, quando aparece a primeira vítima denunciando um tipo de abuso, outras vítimas se encorajam e começam a aparecer também. E foi isso que aconteceu. Outros homens começaram a aparecer denunciando e que eles também tinham sofrido abuso na infância pelo Franklin. E isso foi um grande escândalo na igreja. Foi o que parece que foi esse, né, que o ápice para tirarem o Franklin das pregações da igreja. Ele estava proibido de fazer pregações. Então esse foi um dos grandes escândalos que abalaram muito a estrutura da igreja. Quando você entra numa igreja diferente, entrar é muito fácil, mas tem certos lugares que é muito difícil de sair. E a igreja Hillsong, ela usa até mesmo detectadores de mentira para entrevistar as pessoas. Por exemplo, os alunos da universidade que passam por uma entrevista para poderem ser voluntários na igreja. Eles precisam passar por uma entrevista onde eles são obrigados a contar tudo, os seus traumas, tudo que eles já fizeram. É feito todos os tipos de perguntas para eles e eles têm que responder a verdade. E essas respostas fica tudo registrado, gravado e guardado, como se fosse uma ameaça caso algum dia eles queiram sair da igreja, se desligar ou façam alguma coisa. Essas gravações elas podem vir à tona. Eles são praticamente ameaçados quanto a isso. Então muitos têm medo de se desligar do grupo da igreja para que essas revelações que eles fizeram durante essa entrevista não venham à tona. E esses alunos, alguns deles contaram isso no depoimento no documentário. Um outro caso que também aconteceu, como eu falei antes, que eles não apoiam o estilo de vida homossexual. Um homossexual ele pode participar da igreja, pode ser fiel, é bem-vindo, porém não pode assumir cargos de liderança. Aconteceu uma história com um homem que fazia parte de um cargo de liderança da igreja, e aí ele foi num programa de televisão, me parece, onde ele revelou que ele era homossexual, contou a história dele, enfim, isso caiu como uma bomba na direção lá da igreja Hillsong e acabaram tirando ele do cargo de líder por conta disso. E teve muitos outros escândalos que foram surgindo ao longo do tempo e que abalaram muito as estruturas da igreja, escândalos difíceis de contornar. Teve uma história envolvendo um pastor que parece que assediou uma mulher
E a igreja ela sempre tenta contornar, tirando essas pessoas da frente, tirando do foco da mídia. O Brian, ele até chegou a ser condenado e parece até mesmo detido por acobertar abusos praticados por um pastor. Mas parece que ele acabou respondendo em liberdade depois. E uma coisa muito interessante sobre essa igreja é que você não pode pedir explicações para ele sobre esses escândalos, ir lá tirar satisfação, pedir para ele se explicar sobre isso, de jeito nenhum. Porque você será expulso da igreja na mesma hora. E eles não vão responder nada sobre isso que você quer saber. A Hillsong, ela sempre fala, tem até faixas dentro da igreja, onde diz que todo mundo é bem-vindo, que aquela é a sua casa, venha como você for, como você estiver. Só que não é bem assim, calma que tem alguns detalhes aí. Dentro da igreja existem lugares VIPs e lugares comuns. Uma pessoa comum jamais pode sentar em um lugar VIP sem ser convidado. Aconteceu com uma pessoa, um fiel, um membro da igreja, que foi na igreja em um dia normal e resolveu sentar num lugar de líder, sem saber que não podia. Na mesma hora apareceu os trabalhadores da igreja e tiraram ele do lugar e deram o maior xingão nele, dizendo que não colocamos pessoas comuns em lugares VIPs. No documentário sobre a igreja, aparecem muitas pessoas falando muitas coisas, denunciando muitas coisas e colocando a igreja em exposição. E assim que ficou conhecido esse documentário, por trazer a exposição da mega igreja Hillsong. Tem algumas frases que as pessoas falaram nesse documentário que chama a atenção, como por exemplo, teve uma pessoa que ela falou: eles estavam tentando me manipular para eu aceitar o abuso que eles estavam causando. Foi traumático. Poderia ter tirado a minha vida se eu ficasse um minuto mais. Então, uma das igrejas que fazem um tipo de lavagem cerebral nas pessoas. Eles fazem as pessoas acreditar em tudo aquilo que eles querem que as pessoas acreditem. Uma outra fala: em uma das viagens aos Estados Unidos, Brian aprendeu como tirar dinheiro das pessoas para reconstruir o reino. Essa era a moda nos Estados Unidos naquela época. Os pastores, eles conseguiam arrancar muito dinheiro de muitas pessoas. E o Brian aprendeu direitinho a lição e usou na igreja Hillsong. E deu certo até os escândalos a começarem a acontecer e a igreja começa a perder um pouquinho das forças. Porque depois que começou a surgir os escândalos envolvendo os líderes da igreja, as celebridades sumiram. Parece que não existem mais celebridades que frequentam, que fazem algum tipo de propaganda sobre essa igreja. E junto com as celebridades foi também muitos fiéis que foram até a igreja só porque a sua celebridade preferida estava frequentando, a influência que essas pessoas têm. E muitos fiéis também decepcionados com a igreja pararam de frequentar. Uma outra pessoa fala: eles querem que você sinta Deus dentro de você. É fácil confundir manipulação emocional com o envolvimento de Deus. Outra fala: este é o objetivo do jogo,
tirar dinheiro das pessoas. É só isso que parece importar para eles. Porque quando a gente vê assim o material que tem por aí sobre essa igreja, parece que falta a questão da religião. Não é, parece que não é uma religião que está sendo pregada ali. Foi muito difícil encontrar algumas crenças que essa igreja segue, que eles pregam. Parece que falta religião, é uma fé diferente, porque eles fazem um show, né? Tem o show daquela mega banda, aí tem a pregação, onde o pastor fala algumas coisas relacionadas a algum trecho da Bíblia, mas parece que falta um pouco mesmo assim da teoria de uma religião específica dentro da igreja. É um sistema diferente, é um jeito diferente de fazer pregações. Uma pessoa fala, são uma igreja, eles têm os shows e os CDs. Tem uma faculdade de liderança, cinema e outras mídias. E tem as conferências, que vai alimentando o outro. E uma outra pessoa ainda diz que o ingresso de uma conferência que ele foi, uma conferência que a igreja promoveu, um ingresso custava $500, mais outras coisas para vender que tinha no lugar. E muita gente paga isso. Paga esses valores para participar daquele evento e compra as coisas que tem lá. É livro da pessoa que está dando palestra, é boneca, camiseta, é CD da banda que está se apresentando naquele show. E toda essa verba vai para a igreja. Então esta é a história da Igreja Hillsong. Você já sabia tudo isso? Você já tinha ouvido falar dessa igreja? Você conhece essa igreja? Já frequentou? Pode deixar o seu comentário aqui embaixo nos comentários. E se você não conhece, nunca ouviu falar, acabou de conhecer agora através deste vídeo. E você pode tirar suas próprias conclusões. Lembrando que esse é só o primeiro vídeo dessa semana sobre essas igrejas e regiões diferentes. O de amanhã também é bem parecido com a história de hoje. Tem uma didática meio parecida em algumas coisas, mas tem coisas muito chocantes e você deve assistir, não perde. Já atualiza aí as suas notificações, aciona o sininho para receber tudo, para não perder nada. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa o seu comentário, a sua sugestão de conteúdo. Lembrando, tudo que eu falei aqui nesse vídeo sobre essa igreja, tudo, as coisas boas, as coisas ruins, os escândalos, foi tudo retirado do material que está disponível por aí nas fontes de pesquisa. Tudo que tem aí na internet sobre essa igreja, tudo que tem no documentário, então tá tudo lá para quem quiser ver. Não é eu, né, que saí falando por aí um monte de absurdos sobre essa igreja. É coisas que saíram nas mídias, é coisas que outras pessoas, membros da igreja falaram, é tudo que está registrado no documentário, que também está aí aberto para quem quiser conferir. E esse foi o vídeo de hoje, onde você conheceu ou ficou sabendo um pouco mais sobre a Igreja Hillsong. O que você achou do vídeo de hoje? Pode deixar o seu comentário. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final. Agora deixa para mim aqui a sua sugestão de conteúdo sobre os próximos vídeos. O que você gostaria de encontrar aqui no canal? Sobre o que nós vamos falar em outros vídeos. Obrigada pela sua companhia. Beijos em sua alma e até o próximo vídeo.